Olá, pessoal. Bom dia para quem está nos assistindo ao vivo. Meu nome é Adriano Custódio, eu sou o secretário executivo da CEPORG Ceará, Comissão de Produção Orgânica no Estado do Ceará, e a gente está aqui nesta manhã para mais um programa, uma atividade da CEPORG Ceará. Esses programas a gente vem veiculando por esse instrumento, que é o nosso canal da CEPORG no YouTube, e a cada 2 meses nós propomos às entidades que compõem a CEPORG que nos tragam temas para serem discutidos e debatidos aqui neste espaço. Então, hoje a gente vai ter uma atividade aqui para falar da experiência do algodão agroecológico consorciado, que é um programa que acontece aqui no estado do Ceará já há bastante tempo, e tem como um grande fruto aí 2 sistemas participativos de garantia, 2 SPGs, que a gente tem aqui no estado do Ceará, e que são lá do início da década passada, e é para falar de uma cultura que é extremamente importante para o estado do Ceará, que tem um valor histórico para essa unidade da federação, o algodão, o nosso ouro branco, e a gente vai tratar hoje, nesse espaço, da cultura do algodão, de todo esse processo de construção do algodão agroecológico e do consórcio do algodão agroecológico no estado do Ceará. Nós sabemos que há outras experiências dessa natureza em outros estados do Nordeste, e é muito bom a gente poder trazer esse tema, contando aí com a participação de todos, a fim de que a gente possa conhecer um pouco mais de todo esse histórico do que vai ser apresentado aqui hoje. Eu vou chamar aqui para apresentação o Antônio Marques. O Antônio é um técnico do SPLA. O SPLA é uma das entidades que compõe a CEPORG Ceará. A nossa comissão tem 32 entidades, é formada paritariamente por instituições públicas e outras organizações da sociedade civil e do setor privado, e o SPLA é um componente muito importante, histórico também da nossa comissão, e hoje esse programa está a cargo do SPLA, e nós teremos a participação do Antônio Marques, que vai fazer aí uma explanação para a gente. Eu queria pedir que vocês apoiem aí o canal da CEPORG Ceará no YouTube, inscrevam-se no canal, deem um like nessa live, compartilhem o link para que a gente possa ter o maior número de pessoas assistindo ao vivo. E lembrando que esse programa ficará gravado também no nosso canal da CEPORG, no YouTube, e vocês podem ver ou rever esse programa a qualquer momento. Então, por favor, compartilhem esse link, deem um like aí na live e se inscrevam também no nosso canal, para que a gente possa subir o número de inscritos e ter aí cada vez mais gente acompanhando a nossa programação. Então, a gente procura, com esses programas, fortalecer o debate da agroecologia, da agricultura orgânica, da produção orgânica, não só no estado do Ceará, mas em todo o Nordeste e no Brasil, porque são temas que perpassam o nosso estado. E aí, com isso, a gente queria anunciar que a cada 2 meses a gente vai tem feito esses programas. Em julho a gente voltará com uma nova programação, mas hoje eu queria que vocês ficassem aqui com o Antônio, que vai fazer a apresentação. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat do YouTube e serão feitas ao final da apresentação do Antônio. Então, Antônio, muito obrigado pela sua participação. Você tem aí o tempo que você julgar necessário. Eu vou ficar aqui nos bastidores e aí vou também auxiliar na apresentação. Assim que você quiser que passe aí os slides, você vai me informando. Eu já vou colocar a tua apresentação na tela e você pode, por favor, se apresentar e iniciar aí a sua palestra. Muito obrigado, um abraço e sejam todos bem-vindos a essa programação. Bom dia, né, pessoal, a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer aí a CEPORG por esse convite, certo? E eu vou iniciar aqui falando um pouco do SPLA, né, que esse ano, né, ele está completando os 50 anos de existência, né, com esses trabalhos, né, sociais que tem feito, né, então é um ano comemorativo, certo? Aí pode passar.
Pronto. A sede do SPLA, ela fica em Fortaleza, né? Na Rua Princesa Isabel, no bairro Benfica, certo? Passado. Aí é quem somos, quem é o SPLA, né? O que é o trabalho deles. Passado. O SPLA foi fundado em 1974, é uma organização sem fins lucrativos, certo? Então, como ele foi fundado em 74, ele está completando os 50 anos dele, né? Comemorando de existência, certo? A atuação do SPLA, ele está sempre, né, no território do semiárido cearense, né, em defesa da agricultura familiar, da agroecologia e dos direitos das mulheres, certo? O SPLA também tem apoiado todos os movimentos sociais, certo? Na construção de um projeto, né, de desenvolvimento solidário, ecologicamente sustentável e resiliente, né, com os cuidados com essas mudanças climáticas, com foco na agricultura familiar de base agroecológica. Então, o trabalho do SPLA é focado mais ou menos nesse trabalho, né, e sempre na perspectiva da igualdade de gênero, de geração. Pode passar. Pronto, o SPLA, a missão do SPLA é construir e compartilhar desse projeto solidário, certo? Sustentável, efetivador dos direitos, para tentar efetivar todos os direitos, né, de todos que participam dos projetos do SPLA, né? Ele está sempre focado na agricultura familiar, né, fundamentado na agroecologia, na igualdade de gênero, no fortalecimento da autonomia dos movimentos sociais e na soberania e segurança alimentar e nutricional, né? E contra a discriminação de raça, etnia e geração. Então, essa é a missão do SPLA, né? E dentro desse trabalho, ele tem priorizado os direitos, que é os direitos da soberania e segurança alimentar das pessoas, das famílias, né? Do direito à água de qualidade, certo? E o direito da criança e do adolescente, e o direito das mulheres. Então, todo o trabalho do SPLA ele é focado, né, tentando priorizar esses direitos para as pessoas que participam, né, de todos os projetos dentro do SPLA, certo? Passado. Pronto. Hoje a gente vai conversar um pouco do trabalho do SPLA, porque dos vários projetos que existem no SPLA, a gente tem um projeto que é o resgate do plantio do algodão, da produção do algodão, certo? Então, esse projeto, ele consegue, né, ter uma visibilidade, né, a partir do momento que foi implantado até os dias de hoje, e a gente tem trabalhado dentro desses projetos, né, e ele tem dado uma visibilidade muito grande, né, dentro dos trabalhos do SPLA, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como se deu esse caminho até hoje e como é que se dá. Pode passar. Pronto. A gente sabe que nos anos de 74, na década de 70, na década de 80, né, que o Ceará ele era um grande produtor, e nessas décadas ele deu uma decadência na produção do algodão, né, e praticamente nas décadas de 80 sumiu a produção do algodão aqui no estado de Ceará, certo? Então, em 91, né, através de um agricultor que fez um desafio, né, uma provocação a Pedro Jorge, que hoje é conhecido como o legado do algodão orgânico no semiárido nordestino, ele quem trouxe esse resgate, né, através de uma provocação de um agricultor lá de Madalena, que é o Veríssimo Ferreira do Nascimento. Ele fez uma provocação, o seguinte, em 91, que ele estava lá no SPLA, né, numa formação, e perguntou ao Pedro Jorge por que o algodão estava voltando a produzir. Eles tinham pés de algodão de mocó, né, antigo, em capoeiras, e o algodão estava voltando a produzir. Eles não estavam tendo mais problema com o algodão, e queria que o SPLA
pesquisasse, né, fizesse uma pesquisa, por que é que o algodão está voltando a produzir. Então, Pedro Jorge foi e colocou que o SPLA poderia apoiar, mas quem ia fazer essa pesquisa seriam os agricultores. Então, eles precisavam se organizar, né, e para poderem fazer essa pesquisa. E o SPLA ia apoiar essa pesquisa. Só que nessa pesquisa, o trabalho com algodão ia ser diferenciado, né? Não ia ser mais plantado de maneira como era feito nas décadas anteriores, né? Então, eles tinham um foco, né, dentro da questão agroecológica que precisava ter umas mudanças, né? E precisava que formasse um grupo de agricultores para poder eles iniciarem o trabalho. Então, em 92, né, a provocação foi em 91, em 92 começou esse trabalho, né, com o algodão, que foi eles passaram por um ciclo de formação dos consórcios dentro dos princípios agroecológicos, né? Pode passar. Pronto. Primeiramente, eles tinham que entender o que seria o consórcio agroecológico, né? Como era que seria plantado esse algodão, né? Então, tinha que ser em consórcio. E o que é o consórcio? O consórcio seria o plantio de 2 ou mais culturas, né, na mesma época, né, na mesma área, né, que plantaria junto. Então, tinha as maneiras de plantar, né, essas culturas, certo? E que essas culturas tivessem características diferentes, né, em crescimento, em fisiologia, no hábito, né, na arquitetura vegetal, certo? Então, precisava que mudasse a maneira de produzir, que seria plantar várias culturas numa mesma área, na mesma época, certo? Então, essa prática, né, foi colocado para ele, que era muito importante para o fortalecimento das questões alimentares, né, agroalimentares das famílias, né, e também a questão da renda. E que, dessa maneira, né, teria algumas vantagens ambientais, sociais e culturais. E também ia diminuir o risco da perda total da produção, né? Caso tivesse perda em alguma cultura, a outra cultura conseguiria produzir alguma coisa. Então, o trabalho que eles tivessem não teria perda total, né? Caso tivesse algum problema climático, né? Algum problema de ataque de pragas. Então, nessas questões, teria vantagem esse estilo de plantio que seria adotado novamente. Certo? Então, para isso, eles precisavam passar por formações, né, para poder ver como era que era feito e também conhecer. Pode passar. Eles precisavam também conhecer as bases técnicas, né, dentro desse sistema. Certo? Então, dentro desse sistema de plantio dos consórcios agroecológicos, foi levantado 3 bases, né, que seria a primeira, a preservação e a conservação dos bens naturais, certo? Então, eles teriam que se preocupar com essa questão dos bens naturais, né, na preservação e na conservação, certo? Na questão da soberania e segurança alimentares, que seriam, né, a questão da alimentação das famílias, né, teria que se preocupar primeiro com a questão da sustentabilidade alimentar das famílias, né, e dentro desse sistema também ter alguma coisa que trouxesse renda para as famílias, né? Então, a renda seria, no caso do algodão, a venda do algodão, né, e também dos excedentes a partir do que eles produzissem, né, das culturas agroalimentares, eles iriam vender novamente, caso eles, né, decidissem vender, ou então estocar essa produção. Mas se quisesse também comercializar, poderia comercializar, né, tanto nos comércios locais, né, nos mercados institucionais, também procurar comércio justo, né, para valorizar essa produção que seria
produzida de uma maneira diferenciada. Pode passar. Pronto. Então, em 92, quando eles formaram o grupo, né, para poder fazerem, né, as formações, de saber como seria todo, discutir, né, como seria todo esse sistema, como seria feito, né? Então, eles passaram por 4 ciclos de formações. E esses ciclos de formações, até hoje, a gente que trabalha com os consórcios agroecológicos, com algodão, essas famílias que iniciam o trabalho, eles passam por essas formações, certo? Então, a primeira formação que era uma apresentação das propostas, né? Propostas essas, né, de como seria esse sistema de produção, né, do resgate do algodão, de que maneira seria, né? Então, seria essa primeira, era essa apresentação da proposta. Na segunda momento de formação, já entraria a questão dos manejos e conservação dos solos e água, as práticas que seriam feitas para poder conseguir, né, melhorar a fertilidade do solo e aproveitar o máximo possível das áreas, né, que já estariam abertas, evitando a abertura de novas áreas, né, e evitando, assim, questões de desmatamento e queimadas, certo? Na terceira momento, que eles passavam por essas formações, aí eles iriam, né, trabalhar a questão dos fertilizantes naturais, como também, né, todos esses preparados, os defensivos naturais para o controle do inseto pragas, né? Então, essa formação, eles receberiam todas as receitas e iriam fazer a preparação dessas receitas para uso no decorrer do ciclo do plantio dos consórcios, certo? E, por último, vem a formação, que seria, né, no quarto momento, no decorrer do ciclo, a formação sobre a certificação orgânica participativa, né? Então, seria esse quarto momento, seria essa questão sobre a certificação participativa, né, que eles também passariam. Esse grupo de agricultores, geralmente, no primeiro momento, esse grupo, eles eram agricultores, lideranças dos municípios, né, que se juntavam e passavam por essas formações e, a partir daí, eles levavam para seus municípios, certo? Pode passar. Pronto. Quando chegou em 93, um grupo de agricultores lá de Itauá, né, tinha alguns agricultores de outro município, mas o foco era Itauá, era o maior número de agricultores que tinham lá. Itauá foi quem organizou esse grupo para produzir a primeira safra, certo? Isso em 93. Em 93. Então, em 93 também apareceu o primeiro comprador, certo, do algodão, que foi o Greenpeace, né? Nesse ano de 93, eles conseguiram produzir 2 toneladas de fibra de algodão, né, de lã. Então, o Greenpeace comprou toda essa produção, certo, para apresentar um trabalho deles, né? E lá eles produziram camiseta com esse algodão para apresentar o trabalho do Greenpeace, né? Que lá, quando eles colocaram as camisetas, né, saíam em reportagem, que era a camiseta que não poluía, camiseta que não poluía. Então, eles conseguiram, com esse algodão, apresentar esse trabalho, né, do Greenpeace, com a compra desse algodão. Isso em 93, certo? Pode passar. Como eu disse, que aquele grupo da ADEC, né, lá de Itauá, que tinha se organizado, ele foi organizado através de uma associação, né, que é a ADEC, que até hoje ainda existe lá, ainda trabalha também, né, organiza a agricultura e tem um trabalho, né, com o algodão também.
a ADEC sempre foi acompanhada pelo SPLA, hoje ela já consegue, a gente já não está tão próximo, eles já conseguiram, né, eles mesmos fazer todo o trabalho deles, organizar os agricultores, fazer as formações, então a ADEC está bem adiantada. E nessa época foi onde foi montada a primeira unidade de beneficiamento do algodão agroecológico no Ceará, certo? Porque antes existiam as usinas, mas as usinas trabalhavam com o algodão, né, que seria o convencional, que a gente chama, que ele não teria, quando eles produzem, eles não têm nenhum cuidado com o meio ambiente, com a questão de uso de agrotóxico, né? Então não poderia ser utilizada essas máquinas para beneficiar o algodão agroecológico. Então, foi necessário montar essa unidade de beneficiamento lá na ADEC para que fizesse, né, o beneficiamento só de algodão agroecológico, certo? Então, está lá. Hoje, se você vê aqui nessas fotos, essas máquinas aqui são as que são utilizadas hoje. Antes era uma máquina bem menor, né, na primeira produção, né, que eles utilizaram há alguns anos, mas hoje eles já estão com essas máquinas mais avançadas um pouquinho, né, que produz, né, faz o trabalho mais rápido do que aqui era no início, tá certo? Então, a gente tem como a ADEC aí era também foi o local onde o SPLA conseguiu iniciar esse trabalho com os agricultores sobre o algodão agroecológico. Pode passar. Pronto. Em 92, né, quando começou o trabalho, né, com o SPLA, com a relação do algodão, né, o Brasil passa a constar na estatística oficial de produção do algodão orgânico no mundo, porque antes não existia essa produção orgânica no Brasil, né? Foi a partir do trabalho dos consórcios agroecológicos aqui no Ceará, né, que o Brasil, né, passou a constar nessa estatística da produção orgânica no mundo, né? Aí foi a partir do trabalho dos consórcios agroecológicos aqui, né, que foi desenvolvido pelos agricultores e agricultoras da ADEC e acompanhado pelo SPLA. Certo? Passado. Esse trabalho também ele chegou a contribuir, foi no trabalho, né, do algodão, na formulação e execução das políticas públicas que viessem fortalecer a agricultura familiar no Ceará e no Nordeste e no Brasil, certo? Então, esse trabalho ele também conseguiu fortalecer, né, para a formulação dessa execução das políticas públicas. A gente tem como exemplos, né, que foi na época do trabalho dos consórcios, que apareceu o grupo Agricultura Orgânica, que foi responsável pelo desenho, pela toda a discussão para formar a Lei dos Orgânicos, né, que é a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Então, esse trabalho também conseguiu que esse grupo, né, formar esse grupo para poder discutir toda essa, como seria essa legislação da produção orgânica, né? E apareceu as políticas públicas. Uma das políticas públicas que apareceu, que fortaleceu demais a cadeia do algodão, né, nessa época, né, que iniciou mais ou menos em 2003, 2004, que foi o projeto do Helder Câmara, né, que era financiado pelo FIDA e pelo MDA, certo? Esse projeto ele veio fortalecer bastante a cadeia nesses anos, né, que ele começou nessa época de 2005, 2006, né, os projetos, e foi até mais ou menos 2014, né, 2013, 2014. Então, nessa época, eles deram muito apoio à questão desse trabalho dos consórcios agroecológicos, né? É tanto que o SPLA, na época, foi convidado, né? Ele já
estava participando do projeto que era da assistência técnica continuada ou assistência técnica permanente. O SPLA já trabalhava e foi convidado para elaborar um projeto que seria o projeto PDHC algodão e o PDHC gênero. Como o SPLA tinha um trabalho também muito forte com a relação de gênero, né? Na época, o projeto Dom Helder convidou o SPLA para poder que eles viessem também participar desses projetos e contribuir, né, para o desenvolvimento desses projetos. Pode passar. Nessa mesma época, né, 2003, começou a aparecer também, né, com a divulgação do trabalho dos consórcios, começou a aparecer as empresas de comércio justo, certo? Então, nessa época, apareceu a Justa Trama e a Veja Fairtrade, né? Que a Justa Trama trabalha com confecção de roupa, já a Veja Fairtrade, ela trabalha com a produção de tênis. Pode passar, Dani. Foi nessa época que pode passar, viu? Pronto. Foi nessa época que, né, o François, certo, que é o dono da Veja, ele veio até o SPLA e foi até Tauá para conhecer as famílias e conversar com essas famílias. Nessa época, quando ele chegou lá, que viu a realidade das famílias, né, conversando com os agricultores e agricultoras, né, ele ficou bastante sensibilizado com o trabalho e em 2004, ele comprou toda a produção que estava estocada na ADEC, porque nos anos anteriores que os agricultores tinham produzido, eles não tinham conseguido venda do algodão, então tinham uma boa quantidade de algodão estocada lá na ADEC. Então, o François, a Veja, garantiu essa compra em 2004. E, a partir daí, até hoje, né, a gente tem a Veja, né, que compra toda a produção, né, quase toda a produção do algodão agroecológico, né, porque tem a Justa Trama e também apareceu outras empresas agora, 2021, 2022, né, também que compra também essa produção. Mas a maior parte está ficando ainda com a Veja, né, para a produção de tênis. E com essa compra de 2024, a Veja conseguiu fazer a primeira coleção de tênis, certo? Que foi de 5 mil pares de tênis com esse algodão que estava estocado, né, lá na ADEC. Pode passar. Se a gente for ver hoje, a produção da Veja de tênis, ela cresceu bastante, né? Ela já vende para mais de 1 milhão de pares de tênis. Então, tá uma produção bem grande com relação lá de 2004, né, quando ele comprou a primeira produção aqui da ADEC. Na evolução que a gente vê, na evolução do trabalho dos consórcios agroecológicos do algodão, aí a gente tem aqui, né, porque quando iniciou em 92, né, para 93, a gente só tinha um município que se estava trabalhando com os consórcios agroecológicos com algodão. Já quando a gente chegou em 2010, né, com apoio, né, de financiamento, né, com políticas públicas voltadas também, né, para esse trabalho, na época, né, que a gente vê em 2010, a gente está em 3 territórios, que é o território dos Inhamuns Crateús, com 5 comunidades, certo? A gente tem no sertão de Sobral, com 4 municípios, quer dizer, não era nem comunidade, 4 municípios, ou 5 municípios no território dos Inhamuns Crateús, 5 municípios no sertão de Sobral.
e 4 municípios no Sertão Central, né? O Sertão Central seria 4 municípios no Sertão de Sobral e 5 municípios no Sertão dos Inhamuns, Crateús. Então, cresceu bastante, né, de 2002 para 2010. Em 2021, né, quando a gente chegou em 2021, a gente estava em 2 territórios, certo? Que seria no Sertão de Crateús, né, com 9 municípios, certo? E no Sertão Central, com 3 municípios. Então, aqui em 2021, a gente vê que deu uma queda um pouquinho na abrangência. Isso se deu por questões de financiamento de projetos, financiamentos né, que viesse contribuir para um avanço maior, né, nesse decorrer. Aí é importante a gente dizer também que nessa época, né, de 2010 para 2021, teve também a formação dos 2 OPACs, certo? São 2 organismos de avaliação da conformidade orgânica que hoje eles fazem a certificação desses agricultores, né? Então, é uma certificação participativa, onde os agricultores, eles mesmos se certificam entre si, certo? Que tem todo um processo que é realizado para poder ter esses certificados. Também foi nessa época. Pode passar. Pronto. Um acontecimento também que teve foi que, com o trabalho da Justa Trama, né, que era outra empresa de comércio justo, né, a Justa Trama foi convidada, né, pelo Ministério da Economia Popular da Venezuela para apresentar essa proposta lá, né? Então, a partir daí, né, a gente já viu a questão do trabalho, né, do tamanho da rede, né, ampliando fronteiras, né, dos consórcios com o algodão. Então, já estava avançando até mesmo para outros países, né, que estavam tendo visibilidade desse trabalho e tinha outros países também já interessados em trabalhar esse processo, né, esse sistema de produção. Pode passar. Pronto. Também um outro marcante foi a formação das redes do algodão agroecológico do Nordeste, né, que aconteceu em Tauá, o primeiro seminário regional em 2007, né, que iniciou-se, né, a formação da rede do algodão agroecológico, onde essa rede agroecológica Nordeste, né, estava o estado de Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, tinha representações, e essas representações desses estados formaram, né, a rede do algodão agroecológico do Nordeste. Pode passar. Uma outra coisa que foi necessário, né, que teve que ser fundado, foi o Grupo Agroecológico e Mercado. Isso é a nível estadual, né? Por quê? Porque como a gente tinha os desafios para o desenvolvimento da cadeia do algodão, precisava-se ter um momento, né, que todas as pessoas que estavam envolvidas aqui no estado do Ceará, todos os municípios, precisavam se encontrar e discutir todo o trabalho, como que ele poderia fortalecer essa cadeia, né? Então, a gente também teve a criação desse GAM, né, o Grupo Agroecológico Mercado, onde tinha a representação de todos os municípios, né? Dos 5 municípios do Sertão dos Inhamuns Crateús, dos 4 municípios do Sertão Central e dos 4 municípios do Sertão de Sobral. Então, todos esses municípios tinham representação dentro desse grupo, que era para fazer essas discussões e fortalecer essa cadeia do algodão, né? Então, era discutido todos os problemas que aconteciam dentro
do projeto dos consórcios agroecológicos era discutido aqui nesse grupo a nível estadual. Pode passar. Aqui é só algum dado bem rápido para apresentar aqui, porque aqui, né, em 2021, né, a gente tem esse dado de 2021 que dos produtores, certo? Que eram 1.984 produtores da produção orgânica, né, que produziam orgânico, 1.234 desses agricultores, eles faziam parte dos SPGs, né, isso a nível Brasil, certo? Então, eles tinham isso aí, o SPG estava dentro né, a maior parte estava dentro dos SPG, quem produziu orgânicos, certo? Quando a gente vai para a questão de áreas que foram produzidas, 12.348 hectares em 2021 de algodão orgânico, o pessoal que estava no SPGs, eles só tinham 1.650 hectares. Então, isso retrata que a agricultura familiar era quem estava, que são os agricultores e agricultoras, né, as famílias que têm pouca terra, que estavam dentro dos SPG, né, e os grandes, né, produtores, na verdade, não estavam dentro dos SPGs. Né? Então, a gente revê, né, reflete aqui que a agricultura familiar tem pouca terra para trabalhar, então o número da produção da agricultura familiar fica bem menor do que, né, de pessoas que têm agronegócio, certo? E a fibra, ano a ano, ela, né, em 2021, ela representou um aumento de 38% da produção, né, dos anos anteriores, tá certo? Isso é bem rápido, foi um dado que foi pegue, né, isso em 2021 não está nem atualizado, certo? Mas a gente tinha esse dado em 2021. Pode passar. Hoje, né, é quando a gente chega hoje, o SPLA, ele tem um trabalho com os consórcios agroecológicos, né, em 2 territórios, certo? Sertão Central e Sertão de Crateús, né, juntamente com Inhamuns ali, certo? Onde está sendo trabalhado 13 municípios hoje, né, com 70 comunidades, e isso somando a CEP e a CEPA, que são territórios, né, de Crateús e território de Sertão Central, certo? Famílias, a gente está em torno de 268 famílias, né? São agricultores e agricultoras cadastradas, né, dentro dos projetos, certo? Onde nós temos 75% é homem e 67%, 25% é mulheres, certo? São 67 mulheres que estão envolvidas nesse processo, né? O Sertão de Crateús, a gente hoje está no município de Ararendá, Crateús, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Tamboril, Ipaporanga, Ipueira, Quiterianópolis e Novo Oriente. Já no Sertão Central, a gente está no Choró, Quixadá, Quixeramobim e Limoeiro do Norte, certo? Só que o Limoeiro do Norte aqui, ele já está no território jaguaribano, ali, né? A gente tem como referência o Limoeiro do Norte, mas eu acho que como o SPLA não tem muito acompanhamento, porque é um trabalho que é feito, a CEPA faz junto com a EFA Jaguaribana, esse pessoal aqui, ele acho que está distribuído também nos municípios próximos a Limoeiro também, já em 2024, certo? Não está só em Limoeiro. Mas aí quem faz todo o acompanhamento é a EFA, né, que hoje tem um trabalho junto da ACEPA, lá no Sertão Central. Pode passar.
Pronto. Aí, assim, com todo esse trabalho do algodão em consórcios agroecológicos, né, começou a aparecer as inovações nesse período, né, de 92 até agora 2024, né, 2023, né, 2024 a gente está aqui nele ainda, apareceu as inovações, né, que a gente foi conseguido, né, as unidades de beneficiamento, né, para a CEP, certo? Onde foi construído galpões, foi entregue, né, eles conseguiram máquinas de descaroçar, de beneficiamento, né, tanto a descaroçadeira quanto a enfardadeira, né? Então, através de um projeto, né, obtido com a parceria com a Laudes Foundation, Porte por Isplar, então eles conseguiram essa unidade de beneficiamento que antes, né, eles tinham conseguido, tinham a unidade de beneficiamento, tinham as máquinas de beneficiar, mas não tinha local onde beneficiar, né, o galpão. Né, e quando eles, né, obtiveram essa máquina e esse galpão, teve condições de as máquinas antigas formar uma outra unidade de beneficiamento, né, bem menor, em local, né, mais rústico, um pouco do que o que eles receberam aqui em 2020, né, pelas Laudes, né, e Apóstolos e Splar, eles montaram uma outra unidade de beneficiamento, né, em comunidades que tivesse algum galpão, né? Então, hoje o Inhamuns ele está com 2 unidades de beneficiamentos, certo? Lá a CEP, né, que é o OPAC que acompanha os agricultores nesse território de Crateús, certo? Pode passar. Pronto. A safra de 2003, né, de acordo com o que foi relatado no GAN, a gente tivemos, né, 38 toneladas, né, quase 39 toneladas de algodão certificados, né, orgânico, nos 2 territórios, tanto do território do Sertão Central, quanto no território de Crateús, né? Inhamuns Crateús, certo? Aqui a gente tem que ressaltar o seguinte: hoje, o trabalho da ACEPA e da ACEP, né, que eles são credenciadas, né, eles são OPAC, são credenciadas ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né, eles emitem esses certificados. Já no processo da ADEC, né, apesar de eles estarem, né, há mais tempo, eles ainda não têm esse credenciamento, apesar de que a ADEC hoje ela está dentro do processo, né? A gente tem contribuído também com a ADEC dentro do processo para se tornar também um OPAC, né? Mas até o momento eles ainda não foram credenciados, mas a CEP e a CEP, desde 2013, que eles são credenciados. Então, esse processo também dos consórcios agroecológicos com o algodão conseguiu trazer, né, esses 2 organismos de avaliação de conformidade orgânica para dentro dos territórios, né, que antes essa certificação era feita por terceira parte e saía muito caro, né, não chegava a compensar, né, a produção para ter esse certificado, e hoje a gente se consegue ter essa certificação com uma despesa bem baixa, certo? É mais ou menos isso aí que tem acontecido no decorrer do trabalho dos consórcios agroecológicos. Pode passar, certo? Aqui
a unidade de beneficiamento, né, geração de renda, que é mais uma foto lá em Nova Russas, da unidade de beneficiamento, certo? É a unidade de beneficiamento do Irapuá, Nova Russas, e essa última aqui é a unidade de beneficiamento lá essa segunda, né, de Santo André, né, essa segunda aqui, no Santo André, que está com as máquinas, né, que era antes utilizada lá em Nova Russas, elas foram para Crateús e foi formada uma nova unidade de beneficiamento em Crateús, né? Hoje existem essas duas unidades. Pode passar. Não? Pronto. Se a gente... isso também são dados, né, que a gente consegue, né, a partir do trabalho do GAN, né, que em 2023 a gente fez esse levantamento a partir de dados da Anvisa, né, de a questão da venda de agrotóxicos. Quando a gente vai ver a quantidade de veneno que foi vendido, né, no Brasil, né, que foi vendido no Brasil e talvez utilizado, né, todo esse veneno, a gente chega num valor de 7,3 litros de veneno por habitantes do Brasil, né? Então, cada pessoa é responsável por 7,3 litros de veneno. Quando se trabalha o trabalho dos consórcios agroecológicos, que trabalha toda essa questão ambiental, né? que tem o trabalho, né? de utilização só de produtos naturais, né? Apesar disso, consegue produzir, a gente chegou que, em 2003, foi evitado por essas famílias, né, que trabalham com os consórcios agroecológicos, né, evitou que 2.957 litros de agrotóxico não fosse jogado no meio ambiente, né? E também, como o trabalho dos consórcios agroecológicos, ele também tem o trabalho de melhorar as terras já utilizadas, né, através de adubação orgânicas, todas as práticas que são utilizadas, né, isso evitou um desmatamento e queimadas. Então, a gente também chegou a um número de que 336 hectares fosse conservado, evitando queimadas, né, e danos ao meio ambiente. Né? Então, o somatório dessas áreas, né, conservadas com esse trabalho dos consórcios agroecológicos, né, que geralmente são produtores conscientes, né, da importância da preservação do meio ambiente, certo? Isso são dados. Se a gente for levar para uma coisa assim mais ampla, a gente vai ver que foi conservado 466 campos de futebol, né? Evitou-se queimadas e derrubadas, né, da mata nativa, certo? Pode passar. Pronto. Uma outra coisa que o consórcio, né, avançou, né, esse trabalho, né, nos anos de 2017 a 2023, né, que a gente foi a questão do beneficiamento do Gigilim, certo? Então, o trabalho com o Gigilim tem avançado bastante, né? É uma das cadeias também que está começando a se estruturar, certo? E que, assim, se a gente for pegar, né, do sertão de Crateús, 6 municípios e 20 comunidades que produziram Gigilim, certo? No Sertão Central, dos 4 municípios, 10 comunidades produziram Gigilim, certo? E tiveram uma produção total de 13.641 quilos de Gigilim de 2007 a 2023, né? Então, isso do total das famílias de 442 famílias. Só que dessas 442 famílias, nem todo mundo
chega a plantar o algodão, chega a plantar o gergelim. Algodão não, o gergelim, certo? Aí, hoje, também foi conseguido, né, 2 unidades de beneficiamento desse gergelim, né, que a gente conseguiu, nesse período, né, através da Fundação Banco do Brasil, na parceria com o Banco do Brasil, né, uma unidade de beneficiamento no município de Choró, né, na comunidade Riacho do Meio, onde lá trabalhado essa unidade de beneficiamento um grupo de jovens, né, que trabalham o beneficiamento do gergelim. E eles garantem a compra do gergelim dos agricultores que não faz parte do beneficiamento. Então, eles estão garantindo a compra do gergelim, né, e estão beneficiando. Né? No Riacho do Meio, né, dentro do beneficiamento, eles beneficiaram 40 litros, né, quase 41 litros de óleo, que gerou R$ 7.680, né, de renda para o grupo de jovens lá, né? A renda bruta, né? Porque além do óleo, eles têm a venda do gergelim in natura, que eles passam por um processo de lavagem e agrega valor, certo? E tem outros produtos que eles produzem, como a rapadura de gergelim, né, o tahine, a espécie, que é o doce. Então, quando ele juntou toda a produção, né, de 2017 a 2023, eles tiveram um valor de R$ 13.632, né, bruto, né, com o trabalho com o gergelim. Né. Tem também uma outra unidade de beneficiamento que é chamada Pé de Serra, né, que é na comunidade de Estação, em Crateús, né, lá eles beneficiaram, né, 10 litros de óleo, né, e gerou em torno de R$ 2.000, né, para uma família, porque quem beneficiou foi só uma família que o óleo de gergelim, né, em 2023, certo? Então, esses valores aqui é de 2023, né? No ano de 2023, eles conseguiram, com essas tecnologias, né, ter essa renda, né, extra com o gergelim, certo? E isso é todo o trabalho também dentro dos consórcios agroecológicos com o algodão. Pode passar. Pronto, aqui era a unidade lá do Pé de Serra, né, como era que era a casinha deles, era bem simples. A partir dessa casa se tornou-se essa aqui no final, certo? Com todos esses equipamentos. Isso aí foi uma parceria também. Aqui foi da Laudes, né, lá da Laudes Foundation, né, e Pórticos e Isplar, né, lá da estação, já no Riacho do Meio, foi através da parceria com o Banco do Brasil. Passado. Pode passar. Aqui também ainda é a unidade de beneficiamento. Pode passar, viu? Pronto. Aqui, em 2023 também, certo? 2017 a 2023, a gente tem esse levantamento também de produção, né, das quantidades de famílias que é produzida a cada ano e o que eles produziram. No decorrer de 2017 a 2023, a gente tem esses valores, que é de 780, estou chegando bem, 763 mil reais, né, com a produção de milho, né, tem a produção também do feijão, né, que chegou a 143 mil e alguma coisa, certo? Também tem essa renda também que eles conseguem. Isso, a gente inclui essa renda tanto se a gente fosse vender todo o que foi produzido, né? Mas boa parte
dessa produção fica para o consumo das famílias, né, e de seus animais, certo? Aí a gente tem do gergelim, nesse período né, de 7 anos, né, de 159.400 e alguma coisa aqui, também está, porque não estou enxergando bem os valores, mas é perto de 159 mil reais com a produção de gergelim, certo? Aí tem a produção do algodão, né, que é 272 mil, né, e alguma coisa, e aqui também não está dando para ver, né, e aí é o total da renda deles que eles têm no final do ano, certo? Mas então, hoje a gente tem esse controle, né, do valor bruto de todas as produções, né, que são feitas no decorrer de ano a ano, né, e na evolução que está tendo esse trabalho dos consórcios agroecológicos, certo? Pode passar. Tá? A gente chegando agora, né, em 2024, né, porque assim, toda a comercialização do algodão, quando é feito, ele é feito um contrato no início do ano com as empresas que vão comprar o algodão, né? Aí é assinado um contrato e que já existe o valor. Esse é o diferencial de um comércio justo, né? Porque assim, quando os agricultores vão iniciar o trabalho, eles já sabem o valor, quanto é que eles vão receber por cada quilo de fibra, né, ou de lã, né, do algodão produzido por eles, certo? Então, em 2024, os agricultores, né, vão receber pelo quilo da fibra, né, cada quilo de lã, R$ 19,95, isso eles estão certificados como orgânico, certo? E recebem em cima de cada quilo R$ 6,95, se eles tiverem todo o controle de tudo que foi feito, né, isso registrado em um caderno, né, registrado, se eles tiverem todos os registros do começo até o final do ano, eles têm, em cada quilo, essa premiação de R$ 6,95, que, no total, por quilo, se a gente somar, né, de cada quilo de lã, né, do algodão, ele vai sair por R$ 26,90. Né? Certo? Então, no caso do algodão, dos agricultores que não têm ainda, né, que são, às vezes, os agricultores mais novos, que não têm o certificado de orgânico, que eles estão no processo de transição, passando de agricultores, né, para ser orgânico, agricultores, né, que tenham mesmo um trabalho já agroecológico, mas não tem o selo, eles recebem um valor de R$ 18,00 por cada quilo e R$ 6,95 pelo caderno, que fica no valor de R$ 24,95 o quilo. Né? Se a gente for olhar por questão de arroba, né, em cada arroba de algodão, que a gente chama algodão em rama, que é algodão com caroço, ele, em cada arroba, que é 15 quilos, ele obtém, né, de lã 5 quilos a 5,5 quilos de lã. O restante é caroço. Né? Então, se você pegar a arroba de algodão, né, 5 quilos a R$ 26,90, se você fizer a conta, vai lá para cento e tantos reais. Né? Então, é um preço justo. Né? Isso, todo esse preço é acordado entre a empresa que vai comprar e os representantes dos OPACs, né, que são a ACEPA e a ACEP, eles fazem essa negociação, certo? Além disso, o OPAC, né, a ACEP e a ACEP, ela recebe ainda R$ 2,70 de prêmio por cada quilo de algodão que é entregue para a empresa compradora. Certo? A empresa compradora paga R$ 2,70, fora o que ele pagou aqui para o agricultor, R$ 2,70 para o
o agricultor, para a associação, né? Que é para os OPACs. Isso para garantir o funcionamento do OPAC, né? De todo o processo que é feito, que o OPAC é quem é responsável por toda a venda, é responsável de toda a qualidade do algodão, então toda a responsabilidade está em cima dos OPACs, né? Para acompanhar esses agricultores, certo? E de acordo, eles recebem essa premiação, certo? Pode passar. No decorrer desse trabalho, né, a gente conseguiu, né, teve alguns aprendizados no acompanhamento de todo esse trabalho. O primeiro, só está funcionando ao longo desses 30 anos, né, esse trabalho, porque é uma forma participativa que é feita desse trabalho. Sempre parte das famílias, né, dos agricultores e agricultoras. A partir das falas deles é que é feito todo o trabalho das necessidades. Tudo. Então, esse trabalho participativo, né, junto com os agricultores, é que tem garantido, né, esse trabalho ao longo desses 30 anos. Né? Certo? É uma proposta de promoção ao apoio e à vida. Isso a gente também aprendeu que esse trabalho tem essa promoção, né? Tanto humana como a não humana, né? Então, ele tem, favorece, né? Tanto a questão da vida para as pessoas, como também para os animais, para a diversidade, né? Dos agrossistemas, né? Uma prática, né, de agricultura de baixo carbono, né, mitigando as ações, né, do ser humano e fortalecendo a resiliência. Então, é um trabalho, né, que a gente aprendeu, né, que tem acontecido. Uma outra coisa é que ainda há muito pequena a participação das mulheres, certo? Como pessoa de frente, o titular desse trabalho. A gente tem muitas mulheres que trabalham ainda nos consórcios, mas quem está muito à frente, né, que fica à frente, é o homem, e que ela trabalha muito. Então, a gente precisa ver uma maneira, né, de mudar essa realidade, né, de visibilizar cada vez mais as mulheres, certo? Outro aprendizado é a luta contra o avanço das expressões, né, do agronegócio. Né? A gente hoje temos aí trabalhos com transgênicos, né, que é um desafio para a produção orgânica. Né? Então, o GAN ele tem, né, feito muita discussão a esse nível, né, nas redes, por questões dessas. Né? E uma das coisas, né, que a gente vê quais são as estratégias que a gente pode utilizar para poder diminuir esses riscos. Né? A gente precisa ter também políticas públicas que fortaleçam e favoreçam o trabalho da cadeia do valor do algodão. Né? Isso pode se dar através do zoneamento do algodão agroecológico, né? Que não existe ainda, mas a gente poderia, através das políticas públicas, conseguir esse zoneamento, certo? A política pública PDHC, ele chega, né, e das empresas do comércio justo, foram divisores de águas, foram viradas de chaves que conseguiu, né, avançar todo esse processo da cadeia do algodão. Certo? Então, a chegada tanto da política pública quanto das empresas do comércio justo favoreceu a isso. Né? Encontrar também, para encontrar apoiadores, né, econômicos sensíveis a esse trabalho, né, a gente sabe que precisa necessita, né, de encontrar
esses apoiadores para esse trabalho, né, que venha, né, fortalecer o trabalho, né, dos agricultores e agricultoras, né, no semiárido cearense, no semiárido nordestino, né, que invistam nessa proposta, né, para fortalecer esse trabalho. Passado. Hoje, a gente tem esses parceiros atuais, né, que é a Justa Trama e a Veste, e o Instituto Lojas Renner, que é a nova empresa, né, que surgiu agora em 2021, também, que está apoiando esse trabalho. A gente já teve a Laudes Foundation, né, mas ela, como saiu aqui do Brasil, ela parou o financiamento desse trabalho, né, mas aí chegou o Instituto Lojas Renner, né, a Textil Exchange também ela parceira, Embrapa Algodão, Universidade, Sebrae e os 2 OPACs, né, que a gente tem, e provavelmente está chegando a outro, que também é um parceiro da gente, que é a ADEC, certo? Está faltando ela aqui, mas também é parceiro, certo? E é isso. Pode passar. Esses são os parceiros, né? Caso vocês que estão aí nos assistindo no YouTube, essas são as redes sociais do SPLA, certo? Além desse trabalho do algodão, né, dos consórcios agroecológicos, tem vários trabalhos que é realizado pelo SPLA, certo? Com relação ao trabalho com os indígenas, com o trabalho com as crianças nas escolas, no trabalho de construção de cisternas, né? E tem bastantes trabalhos, né? Que é o trabalho com os quintais produtivos. Então, tem muitas coisas aqui nas redes sociais do SPLA que vocês podem pesquisarem e se inteirarem de todo o trabalho, o que é que o SPLA vem fazendo ao longo desses 50 anos, né? Que a gente está comemorando tanto, né? Está feliz esse ano, né, por essa etapa do SPLA, certo? Pode passar. Pronto. E meu muito obrigado. Agora a gente, caso tiver no chat alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Excelente, Antônio. Muito bom. Eu que, como trabalho também no Ministério da Agricultura, eu tive a oportunidade já de fazer algumas auditorias nesses consórcios de algodão agroecológico com a certificação participativa e também tem uma relação aqui com o pessoal da CEPA, da CEP, da ADEC, né, que, como você disse, está iniciando, está em processo de credenciamento. Né, eles têm um processo aberto junto ao Ministério da Agricultura, estamos na fase de avaliação da documentação, mas muito em breve estarão aí compondo também o rol dos SPGs, dos Sistemas Participativos de Garantia, os OPACs, de algodão agroecológico orgânico certificado, que a gente tem já alguns aí pelo Nordeste. E eu gostei muito da sua apresentação, porque ela fez um histórico, desenhou muito bem o histórico desse processo e com dados muito atualizados sobre o que tem acontecido aí já em 23, com projeções para 24, e lembrar que, como você disse, começou da curiosidade de um agricultor, né? A gente sabe, o algodão foi uma cultura de enorme valor para o estado do Ceará há muito tempo, e depois os cultivos de algodão meio que cessaram, e você falou da curiosidade de um agricultor que viu a produção de algodão renascendo, e aí foi atrás do SPLA, e o SPLA iniciou um trabalho que é, na verdade, uma grande cadeia, né, que vai até a Verte, que agora já está mudando de nome de novo, está voltando a ser Veja, e eu vi num slide lá, acho que na ADEC o nome Veja, que era o nome que eles usavam antes, né? Depois alterar para a Verte, agora estão voltando para a Veja. E aí a gente percebe a importância que é você trabalhar numa cadeia com foco no desenvolvimento social. Cada elo dessa cadeia
tem preocupações com a sustentabilidade, percebe a necessidade de se trabalhar com o conceito agroecológico, de respeito ao meio ambiente. Então, é tão bom a gente ver uma experiência que começou ali com uma pequena observação e que atinge o tamanho que atingiu e com uma tendência de crescer cada vez mais. Eu estava vendo há poucos dias uma matéria sobre a Vert no UOL, eles falando da importância que eles dão à obtenção da matéria-prima, à aquisição desses produtos da agricultura familiar, falam muito lá dos projetos no Nordeste. Então, eu acho que é motivo de grande orgulho para a gente. Aqui no Ceará, a gente já tem dois SPGs de algodão agroecológico, estamos caminhando para o terceiro, e temos mais 2 SPGs, um que já está credenciado, que é o da Cooperativa das Áreas de Reforma Agrária do MST, que também trabalha com algodão em algumas das suas unidades, e temos também o SPG da Rede Eco Ceará e da Fundação CEPEMA, que está em processo final já de credenciamento. Já realizamos, inclusive, a auditoria de credenciamento. O Ministério da Agricultura está caminhando para conceder o credenciamento, e aí nós teremos aí muito em breve 5 SPGs aqui no estado do Ceará, e boa parte deles trabalhando com o algodão com o carro-chefe, e algumas outras tendo o algodão também nos seus cultivos. Outra coisa importante de observar, que você falou muito bem, são os outros produtos, além do algodão, que é a atividade principal dessas famílias, mas esses outros produtos que estão naquele sistema orgânico de produção também são produtos orgânicos. Porque eles saem do mesmo sistema orgânico de produção. E eu estava lembrando que, numa auditoria que estava fazendo pelo Ministério da Agricultura, eu percebi que num desses SPGs eles só colocavam o algodão no certificado. Aí a gente falou, por que vocês não estão colocando os outros produtos no certificado? Todos os produtos do consórcio são produtos orgânicos. Eles vêm do mesmo sistema orgânico de produção. E eles não sabiam, às vezes, que podiam incluir no certificado os outros produtos, além do algodão, que estão dentro daquele sistema orgânico. Então, é muito legal a gente poder fazer esse papel com o Ministério da Agricultura, que é uma atividade de auditoria, porque esses sistemas são credenciados junto a nós e a gente precisa auditá-los, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com fomento, a Comissão de Produção Orgânica, que não é do Ministério da Agricultura, mas que tem no Ministério ali a base do seu funcionamento, também faz esse trabalho de fomento. E é muito interessante ver o que você apresentou, todo esse histórico, porque nos dá a verdadeira dimensão de quão grande ficou esses projetos de algodão agroecológico, que a gente espera que cresçam cada vez mais. Isso. Aqui é uma das coisas, né? O desafio é justamente, Adriano, fazer, iniciar também essa cadeia produtiva dos produtos, porque nem só dos produtos dentro da área do consórcio, mas de todo do agrossistema da família, né? Porque tudo que é produzido ali dentro, porque o trabalho que é feito não é feito só na área do consórcio, ele é feito em todo agrossistema da família. Então, do jeito que eles trabalham na área do consórcio, eles vão trabalhar lá na horta, no pomar, no quintal produtivo, que isso são trabalhos também que a gente tem dentro do SPLA, com apoiamentos, né? É isso. E só para explicar um pouquinho para quem está nos assistindo e não conhece aí os mecanismos de produção e comércio da agricultura orgânica, da legislação de agricultura orgânica, a gente tem 3 mecanismos para garantir a qualidade orgânica dos produtos orgânicos, né? Ou garantir a qualidade dos produtos orgânicos. A gente tem a certificação por auditoria, que é um caso mais clássico, onde o produtor, um grupo de produtores contrata uma certificadora, e aí a certificadora atesta por meio dos processos, dos checklists, o cumprimento de requisitos legais, e aí emite um certificado. Nós temos a modalidade sobre a qual conversamos aqui nesta live, que é a certificação participativa, que é baseada no conceito de uma autocertificação, com um mecanismo de visitas, controles, e que eles fazem, que as famílias e os integrantes do sistema fazem entre si, num processo muito criterioso, muito detalhista, e que a gente
do Ministério da Agricultura percebe e confere uma grande confiabilidade, uma grande credibilidade nesses sistemas, e ainda um mecanismo que é específico para agricultores familiares, que é a venda direta em organizações de controle social. Então, são 3 modalidades que a legislação agrícola, que a legislação de agricultura orgânica brasileira prevê, e entre estas nós temos os sistemas participativos de garantia, importantíssimos e fundamentais, e que a gente tem muito orgulho de ser uma criação brasileira, hoje copiada por outros países, né? Mas consta na legislação brasileira como uma primazia, né? E foi muito bom, é muito bom a gente conversar sobre isso. Vamos colocar aqui alguns questionamentos que chegaram, muita gente aqui agradecendo esse tema, perguntando se a gente vai ter mais sobre esse tema. Eu digo sim, esse tema não se esgota aqui, né? E a gente pode ter, sem dúvida nenhuma, outras lives, outros eventos a respeito desse tema. Com o crescimento dos SPGs, a gente certamente estará tratando desses temas sem qualquer sombra de dúvida. Mas eu tenho aqui uma pergunta do Rodolfo, que foi encaminhada, e eu vou colocar na tela para que você passe aí as suas observações sobre a pergunta. O Rodolfo fala sobre a portaria da ADAGRE 22 de 2020, que é a portaria do vazio sanitário. Do vazio sanitário. E ele pergunta como está sendo implementada a produção orgânica do algodão com a publicação da portaria da ADAGRE lá de 2020. Essa portaria estabelece um prazo de 3 meses, de outubro a dezembro, quando não se pode ter planta viva de algodão. E aí explica um pouquinho para a gente aí, Antônio Marques, como é que o pessoal do algodão orgânico está passando pelo vazio sanitário. Isso é uma portaria, né? Pode-se dizer, né? É uma obrigação de todos os agricultores que trabalham com algodão ter esse período de vazio, de não ter plantas de algodão. Isso vem para que a gente consiga ter o controle da praga do bicudo, né, que é a principal praga dentro do algodão, e foi uma das causas dos anos 70 a 80, a eliminação, né, também da parada da produção do algodão, porque não tinha controle dessa praga, né? E dentro dos SPGs são feitas a fiscalização desses agricultores para que seja feita o vazio sanitário. Dentro das regras dos SPGs, é uma não conformidade se caso eles não façam isso, certo? Então, eles sempre são feita essa vistoria do vazio sanitário. É tanto que no registros, quando a gente fala naqueles registros que eles recebem pela empresa, aquele prêmio, né, de 6 e pouco, lá no registro, ele precisa ter qual foi a data que ele fez o vazio sanitário. Então, essa portaria ela está sendo obrigada. A gente tem problemas? Tem. Às vezes a gente chega em agricultores que, por algum motivo, não fez, mas aí a gente reforça que eles precisam fazer, né, e dá um prazo para que ele consiga fazer esse vazio sanitário e a gente não ter esse problema futuramente com o desenvolvimento do bicudo nessas regiões, né? Ok, excelente. Então, para efeitos de certificação, caso o vazio sanitário não esteja sendo realizado, é registrado uma não conformidade, e que vai afetar ali o processo de certificação daquele agricultor. Então, isso. Eles precisam fazer as correções, né? Que, dentro desse processo, quando não tem uma não conformidade, geralmente eles colocam lá o prazo para eles corrigirem, né? Excelente. E o Gleiber Cartacho, que também é da ADAGRE e é representante da ADAGRE na CEPORG Ceará, ele também fez essa pergunta sobre a questão do vazio sanitário, que eu acredito que esteja respondida. Tá? A gente não tem mais aqui perguntas.
mas eu queria te agradecer muito pela tua participação, agradecer ao SPLA, ao Nacélio, que foi quem fez a intermediação para que a gente conseguisse trazê-lo aqui hoje para essa live importantíssima e muito boa, como eu comentei há pouco. A gente vai voltar com outro programa no mês de julho, e aí a gente vai falar das ferramentas digitais que estão sendo desenvolvidas para facilitar o manejo e os controles que são feitos por agricultores orgânicos da agricultura familiar, nas OCS, nos SPGs. Esse programa vai ser em julho. A gente vai divulgá-lo ainda, mas ele está certo de ocorrer em julho. Queria agradecer todo mundo que participou aqui, as observações que fizeram, os comentários bastante elogiosos. E queria passar para ti, Antônio, para você fazer aí as considerações finais. Te agradecendo mais uma vez e parabenizando a você e ao SPLA pelo maravilhoso trabalho que vocês realizam na agroecologia, na agricultura orgânica no estado do Ceará. Tá certo. Primeiro, agradecer, né, o convite que foi feito, né, dizer que estou feliz. Com relação a esse tema, a gente trouxe bem superficial, a gente não aprofundou. A gente pode ter outros momentos de aprofundamento, né, de cada etapa dessas, né, inclusive a questão sobre a certificação participativa, né, que eu acredito que muita dúvida entre que as pessoas têm com relação a essas 3 certificações, né, como é que é feita todo o processo, né, mas a gente tem também temas, né, dentro do SPLA que pode ser também divulgado aqui, né, junto a esse canal, né, de divulgação, certo? Então, eu só tenho a agradecer a essa participação, né, e dizer que isso que a gente está apresentando, a gente tem devido a um trabalho, né, de um dos fundadores, né, do SPLA, que hoje, como eu falei lá na apresentação, é o legado, né, do trabalho com o algodão, que é o Pedro Jorge. Se não fosse ele, a gente talvez não tivesse nem aqui, certo? A gente tem que se referenciar a Pedro Jorge, né, que foi um dos fundadores do SPLA, e que tem esse trabalho, né, devido a Pedro Jorge. Beleza, vou encerrar aí com a hashtag aí da Malvinier, SPLA 50 anos. 50 anos. Um trabalho formidável, maravilhoso, lembrando sempre a figura do Pedro, uma pessoa adorável e que sempre está aí no circuito, e a gente gosta muito de ouvir falar do Pedro, porque o Pedro é realmente uma grande referência para todos nós. Então, a gente vai encerrar aqui, tá? Agradecendo a todo mundo que esteve com a gente, lembrando que esse programa aí vai ficar gravado, pode ser visualizado, então compartilhem o like o vídeo do programa, que está lá no nosso canal. Quem não se inscreveu ainda no canal da CEPORG no YouTube, se inscreve lá, e a gente vai voltar aí em julho, ou então em junho. A gente está com a possibilidade, talvez, de trazer uma programação extraordinária em junho, com referência ao Dia do Meio Ambiente. Acho que a gente vai conseguir fazer mais programas, e esse canal é para isso, é para a gente divulgar, discutir, debater temas que são tão importantes e que fundamentais para a nossa sobrevivência como sociedade, como raça humana. E muito obrigado a todo mundo por ter estado aqui com a gente, tá bom? Valeu e até a próxima.